1 de Pedro, capítulo 4, nós vamos ler apenas o versículo 5. 1 de Pedro 4, aliás, o versículo 9 que nós vamos ler. Nós temos só um versículo. Vamos fazer a leitura desse versículo a uma só voz? Leiamos a palavra do Senhor, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Senhor, obrigado, porque o Senhor abriu os seus lábios e falou aos nossos ouvidos. Que agora o Teu Espírito Santo nos socorra e que a meditação do meu coração e as palavras que hão de sair dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. E que ela produza frutos no coração de cada um dos Seus filhos. Que o Seu Espírito nos dê iluminação espiritual e prepare os nossos corações para que sejam solos férteis para a Sua palavra que há de ser semeada. No nome de Cristo Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Meus irmãos, há momentos em que a providência de Deus é muito dura com os filhos do Senhor. Há momentos em que nós nos sentimos extremamente cansados, nos sentimos em trevas, desanimados, nos sentimos solitários. E quando isso acontece nas nossas vidas, tudo o que nós desejamos encontrar é uma porta aberta, uma luz acesa, um lugar seguro onde nós possamos descansar em paz. E na Segunda Guerra Mundial, durante aqueles horrores do Holocausto, uma família holandesa chamada Ten Boom, ou Ten Boom, transformou o pequeno lar deles em um desses lugares de refúgio e de esperança para os que sofriam. Corrie Ten Boom, junto com a sua família, movidos pelo amor, pela fé em Cristo, que havia os acolhido também na família de Deus, eles construíram um quartinho secreto na casa deles, para abrigar os judeus que eram perseguidos pelo nazismo. Para cada pessoa, meus irmãos, que batia aquela porta, cansadas, aterrorizadas, a casa dos Ten Boom se tornava para eles uma hospedagem, ou muito mais do que isso, um lugar onde se encontrava amor e graça. Eles sabiam muito bem os custos da hospedagem, de serem hospitaleiros com aqueles. Se eles fossem descobertos, no mínimo eles seriam presos e no máximo eles seriam mortos. Mas para eles a hospitalidade não era uma opção, não era uma questão social, era um imperativo do amor de Deus que havia os acolhido na morte de Cristo e que agora precisava ser manifesto ao mundo. Eles abriram, meus irmãos, não somente o lar deles, eles abriram a vida deles. E ofereceram refúgio e esperança em meio às trevas. Essa hospitalidade ousada e cara, que procede do amor, foi justamente um dos assuntos que o apóstolo Pedro tratou com aqueles primeiros irmãos cristãos. Quando nós olhamos para a sua epístola, no capítulo 1, versículo 2, depois em 2:11, ele nos diz que ele está escrevendo para forasteiros e peregrinos, cristãos dispersos por diversas regiões da Ásia Menor, no Império Romano, sendo perseguidos por causa da sua fé. Quando nós olhamos para Atos 8:1, nós lemos que após a morte de Estevão, levantou-se uma grande perseguição contra os cristãos e muitos deles, com exceção dos apóstolos, fugiram de Jerusalém. Tente imaginar essa situação. Um governo opressor, e então sob risco de vida, por causa da sua fé. Você abandona trabalho, posses, lar,
família, e então parte sem destino, sem saber onde você vai chegar. Você sai rejeitado, muitas vezes pelos de perto e odiados pelos do mundo. E é nesse ambiente hostil, de desamparo, de solidão, é que a hospitalidade se mostrava não como um luxo, mas como uma necessidade vital para aqueles que estavam em Cristo. A hospitalidade da igreja se tornara para muitos uma família, para aqueles que haviam sido rejeitados, um bálsamo para os que estavam cansados, e um poderoso testemunho do amor de Cristo para um mundo que não conhecia o Senhor. É justamente nesse contexto, onde a hospitalidade cristã não era apenas uma boa etiqueta, não era mera caridade, mas era a resposta da fé, a maior hospitalidade que a humanidade já conheceu, a de Deus para conosco em Cristo, que Pedro exorta aos seus leitores e a nós. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurar. Meus irmãos, o que eu quero mostrar essa noite é que porque Cristo já abriu as portas da casa do Pai para nós, agora nós devemos abrir nossas vidas e os nossos lares, para sermos hospitaleiros uns para com os outros. Porque Cristo nos deu o perfeito exemplo, ao abrir a casa do Pai para nós. Agora nós somos chamados, pela fé e por graça, a abrir nossas vidas e os nossos lares, a cada um dos nossos irmãos, espalhados sobre a face da terra. Para nossa reflexão, o tema do nosso sermão é justamente esse: sede hospitaleiros uns para com os outros. Sejam hospitaleiros uns com os outros. E nós vamos meditar nesta hospitalidade mútua em 2 pontos. No primeiro nós vamos ver o fundamento e no segundo nós vamos entender como nós devemos viver o mandamento mutual de sermos hospitaleiros uns com os outros. No primeiro ponto nós veremos que o fundamento da nossa hospitalidade é a hospitalidade de Deus para conosco. Esse é o fundamento da nossa hospitalidade. A hospitalidade do Senhor para conosco. Meus irmãos, antes de nós entendermos por que é que nós devemos abrir as nossas vidas e as nossas casas uns para os outros, nós precisamos olhar para os céus. Nós precisamos contemplar a maior hospitalidade que o universo já viu. Esse nosso mandamento, ele não nasce da etiqueta social, ele não nasce da obrigação moral. Esse mandamento é a resposta da fé, de uma fé grata e humilde. A hospitalidade que o crente recebeu do Pai em Cristo Jesus, que nos acolheu na sua casa, na sua família. Quando nós olhamos para essa carta, nós percebemos que Pedro não começa de uma forma moralista, dando mandamentos, ordens. Ele começa com adoração. Depois de saudar aos irmãos, voltem no texto comigo e olhem lá para os versículos 3 e 5, ou do versículo 3 até o 4, até o 5. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último dia. Meus irmãos, Pedro, ele começa adorando a Deus, que em sua muita misericórdia nos regenerou. Quando ele fala de misericórdia, misericórdia significa nós não recebermos o castigo que nós merecíamos. Mas o nos regenerou fala da graça operando, da graça agindo sobre nós, nós recebendo o favor que nós não merecíamos. Agostinho explica isso dizendo que pelas misericórdias nós não recebemos o castigo,
mas pela graça nós recebemos a vida eterna. Meus irmãos, a palavra grega para regenerar, ela significa literalmente nascer de novo, ou gerar de novo. Crianças, prestem atenção nisso aqui. Quando vocês e eu havíamos sido gerados e éramos apenas uma sementinha lá no barrigão da mamãe, como o apóstolo Paulo nos explica em Efésios 2:3, naquele momento nós já éramos filhos da ira de Deus. Por causa do nosso primeiro pai, Adão, nós já fomos gerados espiritualmente mortos nos nossos delitos e pecados, crianças. Sim. Nós nascemos e vivemos estranhos às alianças com Deus. Nós vivíamos sem ter esperança e sem Deus no mundo. Essa era a situação de cada um de nós, desde quando éramos só uma sementinha. Nós, crianças, éramos os sem teto espirituais. Nós estávamos do lado de fora, desabrigados sob a tempestade da ira vindoura de Deus. Nós não tínhamos direito nenhum de entrar na casa do Pai. Nós fomos concebidos fora da família de Deus. Nós nascemos sem um lugar na mesa do Pai. Por causa do pecado, nós estávamos completamente perdidos e abandonados. Mas Deus, em sua muita misericórdia, tornou-se o supremo anfitrião e Ele não nos deixou desabrigados sobre a sua ira. Ele tomou a iniciativa de vir a nós. Ele não esperou que nós batêssemos a sua porta. Lembra? Nós estávamos mortos. Nós não poderíamos fazer isso. Então Ele veio até nós, Ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida dentre os mortos, mediante a fé. Ele nos regenerou. Ele tomou inimigos e seres mortos e deles gerou filhos amados. Isso é regeneração. Deus gerou novas criaturas a partir daquilo que nós éramos. Como explica Berkhoff, a regeneração é aquele ato de Deus pelo qual o princípio da vida é implantado no homem que crê. Deus não apenas nos convidou, Ele primeiro nos ressuscitou para que nós pudéssemos aceitar o convite. E para que foi que Deus nos regenerou? Pedro, ele nos responde. Olhem para o texto. Ele vai dizer que nós fomos regenerados, versículo 3, para uma viva esperança. Versículo 4, ele vai dizer que para uma herança. E é aqui, meus irmãos, que a beleza da hospitalidade de Deus se manifesta na sua plenitude. O Senhor não apenas nos deu um abrigo temporário, Ele nos dá uma herança. E herança é direito que somente filhos legítimos têm. Isso fala para nós da maravilhosa doutrina da união com Cristo, da adoção, que segundo nos explica o nosso breve catecismo, é aquele livre ato da graça de Deus, pelo qual nós somos recebidos no número dos seus filhos, e temos o direito a todos os privilégios de filho. Ao nos regenerar, Deus, Ele nos adota na sua família. De órfãos e filhos da ira, nós passamos a filhos queridos, filhos amados. E como filhos, nós nos tornamos herdeiros de uma herança que é superior a tudo o que esse mundo pode nos oferecer. A nossa herança é incorruptível, ela não pode estragar, ela não pode apodrecer. Ela é sem mácula, ela não pode ser manchada, sujada pelo pecado nunca mais. Ela é imarcessível, ela não murcha. Sabe, Rafaela, aquelas flores que você tem na sua casa, que depois de um tempo murcham? A nossa herança não. Ela permanece bela pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, Deus não apenas prometeu um lugar para nós na sua casa, Ele protege
o lugar que Ele nos deu na sua casa. Ele guarda a nossa herança. É por isso que Pedro vai nos dizer que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Nós fomos hospedados na casa e família de Deus de forma definitiva. Nós estamos seguros como filhos de Deus. Agora, a pergunta que nós devemos nos responder é: como é que essa porta se abriu para nós? Como é que nós, pecadores e forasteiros, tivemos a oportunidade de entrar? A resposta é o centro de toda a história da humanidade. É o centro da história da redenção. Pedro vai nos dizer que isso aconteceu mediante a fé. E fé em quê? Está escrito aqui no versículo 3. Na ressurreição de Jesus Cristo. Na ressurreição dentre os mortos. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, ele vai nos dizer o quê? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Meus irmãos, Cristo, na sua morte na cruz, Ele paga o preço para nós podermos entrar na casa do Pai. Ele toma sobre si a nossa condição de sem teto, para que nós pudéssemos ser acolhidos. Ele se fez rejeitado, para que nós pudéssemos ser aceitos. Timothy Keller explica isso, dizendo que o Evangelho é este. Somos mais pecadores e falhos do que nós mesmos podemos ousar pensar. Mas ao mesmo tempo, nós somos mais amados e aceitos em Cristo do que nós jamais podemos imaginar. E meus irmãos, e como o apóstolo João nos ensina, todo aquele que o recebe como Salvador e Senhor, recebe também o direito de chamar Deus de o nosso Pai que habita nos céus. Ele recebe o direito de adoção e o direito de uma herança eterna. Aos que creem neste Evangelho, a casa do Pai, meus irmãos, a mansão celeste, será o lugar, o primeiro lugar que os nossos olhos verão quando nós partirmos deste mundo. Crianças, pensem em uma cena bem triste. Imaginem que vocês não têm papai, vocês não têm mamãe, vocês vivem sozinhos na rua, com fome, com frio, com medo. Vocês não têm ninguém. Mas um dia, um homem muito bondoso, ele ele olha para você, e então ele estende a mão e te dá uma comida muito gostosa, e te dá um agasalho bem quentinho. Ele te oferece um banho gostoso, ele te oferece roupas novas. Depois ele vai com você até o juiz e assina todos os papéis que dão para ele o direito de receber você como filho dele. Ele te adota. Agora você não é mais sozinho. Agora você não é mais um órfão. Você é filho. Agora você tem um quarto. Você tem uma casa. Você tem um nome, você tem um lugar à mesa, você tem um pai, você tem direito a uma herança. Você não fez nada para merecer isso. Foi um ato da muita misericórdia daquele homem estranho que quis amar você, que quis acolher você. Meus irmãos, nós éramos essa criança órfã. O homem bondoso dessa história é o nosso Pai que habita nos céus. Nós fomos acolhidos na família de Deus não porque nós tínhamos méritos, mas por causa da muita misericórdia do Senhor. Nós entramos pela porta da fé que se chama Cristo. A hospitalidade de Deus no Senhor Jesus é a razão da nossa adoração e também o fundamento de toda a nossa hospitalidade. Porque Ele nos hospedou primeiro na vida dEle, na casa dEle, na família dEle. Isso nos ensina, meus irmãos, que nada, nem jamais, nunca poderá nos separar da hospitalidade de Deus.
da casa de Deus. Meus irmãos, por muita misericórdia foi que Deus nos acolheu. Nós fomos adotados como filhos. Nós recebemos uma herança incorruptível, imaculável, inacessível. E essa herança não depende dos nossos acertos e não se perde por causa dos nossos erros. Ela é perpétua, garantida pelo poder de Deus. Ela é protegida pelo nosso Pai. Ela é garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é selada pelo Espírito Santo. E absolutamente nada, jamais, poderá nos tirar desse abrigo seguro que se chama a casa do nosso Pai que habita nos céus. Hebreus 13:5, ali Deus nos lembra dessa verdade quando Ele diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E o Senhor diz isso, meus irmãos, pessoalmente, para cada um de nós que temos depositado a nossa esperança em Cristo. Quando nós éramos órfãos espirituais, sem casa, sem direito algum, Ele nos escolheu, Ele nos deu um nome, um lar, um lugar à mesa. Essa é uma hospitalidade definitiva, eterna, segura. Quando o mundo for um lugar frio, hostil, indiferente às suas dores, descanse nisso. Em Cristo Jesus, você é sempre bem-vindo à casa do nosso Pai que habita nos céus. Mas essa hospitalidade, meus irmãos, traz mais implicações e aplicações para a nossa vida. Traz aplicações para os nossos lares. Mamães, especialmente pais, os filhos que Deus nos confiou, eles precisam ouvir isso todos os dias, com palavras e com os nossos atos. Os nossos filhos precisam saber que eles são profundamente amados por nós, simplesmente porque eles existem. Eles precisam ouvir de nós que mesmo quando eles falharem, quando eles forem culpados pelos seus erros, quando eles estiverem longe, se em algum momento estiverem perdidos, e se forem rejeitados pelo mundo, nós nunca os abandonaremos. Nunca. Eles precisam ouvir que em nossos corações, e acima de tudo, no coração e na casa do Pai, eles têm um lugar seguro para viver, um lugar seguro para descansar. Eles precisam ouvir isso de nós. Meu filho, minha filha, por causa da graça de Deus em mim, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou deixar a sua mãe. Eu nunca vou deixar a sua casa. Assim como o Pai me tomou para Ele para sempre, eu estarei com vocês para sempre, por todos os dias que Ele me der vida. Meus irmãos, esse é o poder da hospitalidade de Deus em nossas vidas. Que nós sejamos agentes dessa graça de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Mas não é só isso. Imagine essa comunidade de fé, onde cada um sabe que nunca nem jamais vai ser abandonado pelo seu irmão. Onde nós sabemos que nós somos hospedados no coração e na vida dos nossos irmãos. E descansamos na certeza de que tanto os meus irmãos quanto eu seremos fiéis aos votos que nós fizemos a Deus e uns aos outros. Meus irmãos, que a casa e a vida de cada um de nós esteja sempre aberta para acolher uns aos outros. Se nós soubermos disso, esta congregação será um pedaço dos céus na terra. Se nós carregarmos a certeza que, a despeito das nossas falhas e erros, quando houver da nossa parte contrição, nós seremos perdoados, nós seremos acolhidos, nós seremos cuidados, protegidos, que da mesma maneira que Cristo abriu para nós as portas da casa do Pai, as portas da vida e da casa dos nossos irmãos estarão abertas para nós. Isso
trará segurança e fará com que nós experimentemos de fato os efeitos da fé e da hospitalidade de Deus sobre as nossas vidas. Que em nossos corações, meus irmãos, nós adoremos a Deus que por causa da sua muita misericórdia nos acolheu. E então que nós renovemos uns com os outros a nossa aliança de abrir nossas casas e as nossas vidas, para recebermos perpetuamente uns aos outros, sem jamais abandonar os nossos votos, sem jamais abandonar nenhum dos nossos irmãos. Essa é a única resposta de fé de quem sabe que foi acolhido para sempre por Deus, que pelas muitas misericórdias do Senhor foi regenerado pela graça do Senhor. Este é o fundamento da nossa hospitalidade, a hospitalidade de Deus para conosco. Dito isso, uma segunda coisa que nós precisamos entender é que nós devemos ser hospitaleiros uns com os outros, ou nós somos hospitaleiros uns com os outros, quando nós abrimos as nossas portas e os nossos recursos aos nossos irmãos. Nós entendemos que a hospitalidade de Deus, que a nossa herança é o fundamento para nós sermos hospitaleiros uns com os outros. Agora nós precisamos entender como ser mutuamente hospitaleiros sem murmuração. A palavra grega para hospitaleiro é philoxeni. E ela é uma palavra composta de duas partes: philos, amigo, e xenos, estranho. Ela significa literalmente amigo de estranhos, ou quem ama receber os de fora. Perceba, meus irmãos, que esse tipo de hospitalidade vai muito além da boa educação, de nós fazermos sala para irmãos que nós conhecemos e gostamos. É muito mais do que ser simpático com aquele que está na nossa casa. É um chamado para abrir a nossa vida, para abrir a nossa casa, para nós acolhermos ativamente os verdadeiros irmãos que estão no Senhor Jesus, e talvez muitos que nós sequer conhecemos bem. Eu me lembro quando eu fui para a China com a minha família. Eu cheguei na casa de pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Eu cheguei no meio do dia. No meio da tarde aquela família saiu, encheu a geladeira. No final do dia eles me entregaram a chave e disseram: fiquem à vontade, a geladeira está cheia. Nós precisamos viajar por 1 semana e nós estaremos de volta. Pessoas que nunca nos viram, acolheram estranhos dentro da sua própria casa. Meus irmãos, a nossa família está sobre a face da terra. E nós precisamos estar prontos para abrir a nossa casa e a nossa vida para aqueles que nós nunca vimos. Meus queridos, como eu ia dizendo, é muito mais do que simpatia. É estender as mãos para aqueles que são novos na comunidade. É convidar aqueles que estão sozinhos. É estender a mão e o coração para os xenos, ou seja, para os estranhos, até transformá-los em filhos, amigos, irmãos. E quando a gente olha para as Escrituras, desde o Antigo Testamento, a hospitalidade sempre foi uma marca distintiva daqueles que criam em Deus. Basta a gente olhar, por exemplo, para Abraão, em Gênesis 18, nos versículos 1 a 8, como ele corre para receber à porta da sua tenda 3 estranhos, e então oferecer para eles a sua casa, oferecer para eles a sua mesa. O que ele não sabia é que ele estava recebendo o próprio Senhor Jesus e 2 anjos. É por isso que séculos depois, Hebreus 13:2 vai nos dizer que não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saberem, hospedaram anjos na sua casa. A hospitalidade, meus irmãos, era e continua sendo uma forma de amarmos Deus no mundo, amando o nosso próximo, especialmente aqueles irmãos que carecem de cuidado.
No Novo Testamento, a hospitalidade, ela foi uma marca da igreja desde os seus primórdios, desde o início. Os primeiros cristãos, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos que pregavam no templo, conforme Atos 2, eles se encontravam diariamente no templo para ouvir a pregação dos apóstolos. Mas eles também se reuniam de casa em casa, para que eles se aprofundassem na doutrina, para que eles crescessem os vínculos de comunhão uns com os outros. Eu acho interessante como o Tim Keller ele explica isso. Ele diz que a igreja primitiva não tinha edifícios, ela tinha casas. E era hospitalidade naquelas casas simples dos nossos primeiros irmãos, o ambiente onde a igreja florescia em amor, florescia em unidade. Mas infelizmente, meus irmãos, a institucionalização excessiva da igreja e o ativismo moderno de muitos crentes, com agendas cheias das 6 às 22 da noite, tem privado que nós possamos viver nos nossos dias a bênção e a intimidade que a hospitalidade nos lares pode nos proporcionar. Pensem, por exemplo, se nós trabalhássemos para abrir as nossas casas para pequenos grupos de crescimento espiritual e comunhão, como acontecia na igreja primitiva. Como que as nossas vidas seriam muito mais pessoais? Como que seria mais fácil carregar os fardos uns dos outros? Como que os nossos vínculos seriam fortalecidos? Como as oportunidades de serviço seriam muito mais acessíveis? Mas as nossas vidas corridas nos dão bons motivos para ignorarmos a hospitalidade. Mas Pedro, em toda a sua sabedoria pastoral, ele vai antecipar as nossas justas desculpas. Ele diz: sejam mutuamente hospitaleiros e façam isso sem murmuração. Meus irmãos, essa pequena expressão, sem murmuração, ela nos confronta poderosamente. A hospitalidade custa. Ela custa o tempo que nós poderíamos estar usando para nós mesmos. Custa dinheiro. Nossa, mas eu vou receber fulano. Não, vai ficar caro isso, né? É comida, é dinheiro, é energia, é água. Custa descanso. Custa privacidade. A hospitalidade custa, porque o amor custa, a graça custa. A nossa tendência humana, meus irmãos, é de nós reclamarmos de qualquer incômodo, de qualquer coisa que nos tira do nosso conforto. É de pensar que a hospitalidade mesmo é perder ao invés de nós estarmos ganhando para a eternidade. Em termos práticos, muitas vezes nós demonstramos que parecemos não crer que mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse mandamento não é apenas para o ato externo de abrir a porta da nossa casa. É uma atitude sincera do coração. A hospitalidade, para cada um de nós, ela deve ser alegre. Ela não pode ser ressentida, não pode ser por obrigação. É uma hospitalidade que floresce da graça. E a graça não murmura. Não murmura. Mas aqui é importante fazer 2 observações. A primeira, hospitalidade cristã, meus irmãos, não é se deixar abusar por pessoas folgadas. A Didaquê, que era um manual cristão, que a princípio se dizia ter sido escrita pelos apóstolos, mas depois descobriu-se que não era, em 12 dos parágrafos 1 ao 5, diz o seguinte: se um viajante vier em nome de Cristo, deve ser recebido como o Senhor, mas só por 1 ou 2 dias, a não ser que haja necessidade.
Se ele quiser estabelecer-se na comunidade, ele deve trabalhar e ganhar o seu pão. E se ele recusar-se a trabalhar, ele deve ser considerado um traficante de Cristo e não deve ser acolhido. Meus irmãos, naquele princípio o evangelho era pregado pelos apóstolos, por missionários, pregadores itinerantes, que não tinham para onde ir. Lembram quando o Senhor Jesus Cristo envia os apóstolos? Vão, batam a porta. Quem acolher vocês, permaneçam ali até vocês saírem da cidade. Mas isso não era motivo para abusar da hospitalidade das pessoas. A segunda observação é que a Bíblia nos ensina que nem a igreja e nem nenhum de nós individualmente tem o direito de usar de forma irresponsável e contrária à vontade de Deus os recursos que Ele mesmo nos dá. Paulo é muito claro quando ele escreve 2 Tessalonicenses 3,10, quando ele diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então nós não devemos sustentar quem não é verdadeiramente necessitado. Quem pode, deve trabalhar. A hospitalidade, meus irmãos, é para o necessitado, é para o forasteiro, é para o irmão em dificuldade, e nunca para o preguiçoso, jamais. Mas a nossa hospitalidade, ela não deve somente acolher aos irmãos que estão perto, ela também deve se estender aos irmãos que estão longe. O Senhor Jesus Cristo nos ensina isso no sermão profético dele, em Mateus 25, nos versículos 35 ao 40, quando ele diz que, nos ensina que quando nós socorremos os seus pequeninos irmãos, os famintos, os nus, os doentes, é a Ele mesmo que nós estamos fazendo essas coisas, é a Ele mesmo que nós estamos hospedando nas nossas vidas. E isso, meus irmãos, se aplica especialmente em tempos de guerra, em tempos de catástrofe, desastres naturais, que acabam alcançando os nossos irmãos por diversos lugares do mundo. Mas isso também se aplica em hospedar os missionários nas nossas orações e no nosso orçamento mensal. Porque eles também são forasteiros em terras estranhas, levando o evangelho da redenção em nosso nome, levando aos inalcançados por nós. Então a hospitalidade cristã, ela é abrir não somente as nossas casas, mas também os nossos bolsos. Quando nós podemos e devemos participar de campanhas de socorro aos nossos irmãos atingidos por desastres espalhados pelo mundo, por calamidades, é abrir o nosso orçamento para colocar nele aqueles que o Senhor chamou para serem estrangeiros em terras estranhas. Meus irmãos, eu gosto muito de plantas, e alguns aqui sabem disso. E algumas plantas são muito exigentes, muito. Elas não se desenvolvem em qualquer solo. Elas exigem um solo rico, úmido. Elas exigem luz para se desenvolver. E a hospitalidade cristã, ela é mais ou menos como essa planta, uma planta exigente. A hospitalidade cristã, ela não nasce em corações estéreis, em corações indiferentes, secos. Ela só floresce em corações que foram fertilizados com graça, em corações que são regados pela água da vida chamada fé, em corações que são iluminados pela luz regeneradora do Espírito Santo, do Evangelho do Senhor. A hospitalidade, meus irmãos, é a prova de que a vida de Deus já está em nós, porque somente aqueles que já experimentaram a muita misericórdia de serem acolhidos na família de Deus é que são capazes de estender as suas mãos e acolher aqueles que agora precisam. É através da vida dos seus filhos que o Senhor acolhe os seus pequeninos. Nós cantamos aqui a respeito dos cuidados de Deus sobre a nossa vida. Mas a maior parte destes cuidados que nós experimentamos, eles acontecem através da vida de mutualidades. Cada um de nós, cuidando uns dos outros em nome do nosso Pai. E aqui uma última aplicação para nós. A hospitalidade
não é para ser fácil, é para ser obedecida. Meus irmãos, se nós formos bem honestos, como eu já mencionei, nós precisamos admitir que a hospitalidade não é algo fácil. A hospitalidade, ela demanda tempo, ela cobra a nossa privacidade, ela muda a nossa rotina, a nossa agenda. E se nós olharmos especialmente para as nossas agendas, talvez a hospitalidade se torne impossível. Nós vivemos sempre correndo. Trabalho, estudo, lazer, saúde, futuro. De 6 às 20, nós estamos sempre ocupados. E muitas vezes nós terminamos os dias frustrados porque não deu tempo de fazer as coisas mais importantes. Meus irmãos, esse ativismo que nós vivemos nele não é neutro. É o fruto de um mundanismo que está consumindo a igreja, roubando o nosso tempo, nos impedindo de viver a simplicidade da vida cristã, de vivermos as mutualidades da vida cristã, e que diz a Deus que a criação dele é imperfeita, porque ao criar o dia, deveria tê-lo criado com mais horas. Quantas vezes nós deixamos de estar na igreja, na casa do Senhor, no dia separado para adoração, porque nós dizemos, a semana não foi suficiente para realizar todo o trabalho. E aí nós vamos trabalhar no domingo. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente nos arrepender desta forma de viver que se parece muito mais com o mundo do que com o Senhor Jesus. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus já nos hospedou para que nós fôssemos acolhidos na casa dele. Ele abriu para nós a vida dele, ele abriu a casa dele, ele abriu a mesa dele, ele abriu o seu próprio corpo e derramou o seu próprio sangue para que nós fôssemos acolhidos como filhos, fôssemos adotados na família de Deus. Ele nos serviu, meus irmãos, até a morte e fez isso sem murmuração, tomando aquilo que era nosso. E ele fez isso em troca da alegria que lhe estava proposta, da glória que ele teria novamente junto ao Pai. A nossa hospitalidade, portanto, meus irmãos, não é para nós provarmos-nos dignos de Deus, mas é a resposta de gratidão àquilo que nós já recebemos de Deus. Não é perda, é investimento eterno. E oportunidades não faltam. A hospitalidade não é apenas convidar um irmão para um jantar, para um churrasco, ainda que isso seja muito proveitoso. Se alguém quiser me convidar para um churrasco, fica à vontade. Mas é também abrir a nossa casa para orarmos com outros irmãos. É abrir a nossa vida para descrentes, para oferecer a eles o conhecimento redentor de Jesus Cristo. É buscar orientação e aprender como nós podemos oferecer nossas casas, para criarmos nelas pequenos grupos de crescimento espiritual, de comunhão. É convidar aquele irmão ou aquela irmã que nós percebemos que é solitário na igreja, que a família dela não há outros cristãos com quem ela possa compartilhar da comunhão de fé. É criar o hábito de abrir as nossas casas e receber os outros para que os nossos filhos aprendam desde cedo o valor de acolher. E em cada ato desse de hospitalidade cristã, o que está acontecendo, meus irmãos, é muito mais do que serviço humano. É Cristo servindo e sendo servido em cada um dos seus pequeninos irmãos, através da vida de cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo disse isso em Mateus 25. Quando fazeis estas coisas, a mim o fizeste. Quando abrimos a nossa casa, quando abrimos as nossas vidas aos nossos irmãos, nós estamos abrindo a porta do reino de Deus para que os outros possam experimentar um pouco do amor de Deus que já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo do Senhor. E tanto a graça recebida, meus queridos, como também a recompensa prometida, devem lançar fora das nossas vidas as murmurações para nós cumprirmos este mandamento.
O próprio Senhor Jesus Cristo é que nos chama a obedecer esse mandamento custoso, dizendo: não murmureis, antes regozijai-vos e exultai, pois grande é o vosso galardão nos céus. E esse é o grande paradoxo da vida cristã, do Evangelho. Quanto mais nós damos, mais rico nós nos tornamos. Quanto mais custosa é a obediência, maior é a nossa recompensa. Aqueles, meus irmãos, que por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo se dispõem a perder a sua vida neste mundo, o próprio Senhor Jesus Cristo promete que ainda neste mundo recebereis 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, e filhas e filhos, e no porvir a vida eterna. Meus irmãos, eu não tenho uma casa, mas se eu for no Nordeste, eu tenho casa de irmãos, de pais e de mães que me acolhem lá. Se eu for no Sul, eu tenho casa de pais, irmãos e irmãs que me acolhem lá. Se eu voltar na China com a minha família, eu tenho casa de pais, mães, irmãos e irmãs que me acolhem lá. Eu não tenho uma casa, mas eu tenho 100 vezes casas espalhadas por diversos lugares neste mundo, que me acolherão em qualquer necessidade que eu tiver. Porque é isso que o amor de Deus faz. Quando nós negamos a nós mesmos e perdemos neste mundo por amor de Cristo. Por isso, meus irmãos, ser hospitaleiros é participar na própria bem-aventurança do reino. Cada porta aberta aqui, meus irmãos, ecoa nos céus. Cada refeição compartilhada aqui é um ensaio para o grande banquete do Cordeiro. Cada estranho que nós acolhemos é um lembrete que um dia nós mesmos fomos estranhos, mas acolhidos na família do Pai. Por isso nós somos chamados a abraçar e obedecer com alegria este mandamento, enquanto nós esperamos com fé pela promessa daquele que prometeu: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu quero terminar contando o resto da história da família Timbu. Eles abriram a casa deles, mesmo sabendo que a hospitalidade poderia custar muito caro para eles. E de fato custou. Já para o final da guerra, eles foram descobertos, foram presos e foram enviados a campos de concentração. Corrie ten Boom foi a única que sobreviveu aos campos. O pai dela, Casper, e a irmã dela, Betsy, morreram no campo. Mas a irmã dela até o final afirmava o seguinte: não existe poço tão fundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Eles entenderam que a hospitalidade, antes de ser busca por conforto, é um chamado do Senhor Jesus Cristo, e que seguir este chamado para a cruz poderia custar a própria vida, mas também os levaria à glória, porque isso é parte da vocação cristã. Não é isso que o Evangelho nos ensina, meus irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo abriu o seu coração para nós, abriu a sua casa, abriu o seu corpo e nos hospedou. O Evangelho nos ensina que o Senhor Jesus, Ele não foi rejeitado, desabrigado e crucificado para que nós fôssemos recebidos na família do Pai. Nós não aprendemos que Ele pagou o preço da verdadeira hospitalidade por nós? É por isso que Ele mesmo nos adverte severamente, dizendo: sempre que o deixasses de fazer a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o deixasse de fazer. Meus irmãos, negar a hospitalidade não é apenas negligência social, é uma atitude diabólica, porque recusar acolher o irmão é recusar acolher o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos, de modo nenhum, ser uma igreja fria, indiferente, domingueira, que recebe os nossos visitantes com: olá, tudo bem? A razão de eu ter chegado em uma igreja presbiteriana em São Paulo e no primeiro culto ter decidido que nunca mais procuraria uma outra, foi a forma com que eu fui recebido, amado.
Outro dia nós estávamos conversando sobre como a Carol foi recebida numa igreja presbiteriana que nós fomos. Uma das jovens que veio acolhê-la, abraçou ela com tanto carinho como se a conhecesse há anos. Porque sabe que ela é uma irmã. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo apressado, individualista, sem tempo. Mas é justamente neste mundo que a hospitalidade deve brilhar a sua luz. Nós precisamos aprender a desacelerar. Porque é quando a igreja abre as suas portas que o mundo vê o reflexo dos céus em nós. Cada visita, meu irmão, cada refeição, cada oração compartilhada é um poderoso testemunho vivo daquilo que Deus fez em nós quando nos acolheu em Cristo Jesus. Quando nós acolhemos, hospedamos uns aos outros, nós fazemos isso sem murmuração. Nós estamos proclamando que existe um Deus nos céus que nos acolheu e que nunca, nem jamais nos deixará, que nunca nos abandonará e que já preparou para nós uma herança incorruptível, uma casa, uma mesa, nos deu um nome e nos prometeu herança. Que o Senhor faça de cada um de nós, que o Senhor faça da nossa igreja um lar para aqueles que se encontram cansados. Um abrigo de graça em meio ao deserto deste mundo. Um testemunho vivo do Evangelho, que não fecha as portas, mas sempre as mantém abertas para aqueles que carecem de socorro e serem acolhidos. Porque Cristo abriu as portas da casa do Pai, agora nós devemos abrir as nossas vidas, a nossa casa, os nossos corações, para sermos hospitaleiros uns com os outros, com os irmãos de perto e com os irmãos de longe. Amém.